José era um jovem de 17 anos, filho de Jacó com Raquel, a mulher que seu pai mais amava. Desde pequeno, José se destacou entre os irmãos, tanto por sua beleza quanto por sua conduta. Jacó o amava mais do que a todos os outros filhos, e isso ficava evidente. Ele chegou a lhe dar uma túnica longa e colorida, que nenhum dos irmãos recebeu. Esse gesto causou inveja e ódio entre os irmãos, que já se ressentiam de José por causa da atenção que ele recebia. Mas não parou por aí. José começou a ter sonhos estranhos e simbólicos, que aumentaram ainda mais a raiva dos irmãos. Em um sonho, ele via feixes de trigo no campo, e o seu feixe ficava de pé enquanto os dos irmãos se curvavam diante dele. Em outro, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. José, ainda jovem e talvez sem medir as palavras, contou esses sonhos aos irmãos e ao pai. Seus irmãos o odiaram ainda mais, achando que ele se considerava superior. Jacó, embora tenha repreendido José, guardou aquelas palavras no coração. Um dia os irmãos de José estavam apacentando o rebanho longe de casa, e Jacó pediu a José que fosse até eles para saber como estavam. José saiu à procura e os encontrou em Dotã. Quando os irmãos o viram de longe, antes que ele se aproximasse, começaram a conspirar. Lá vem o sonhador, disseram, e planejaram matá-lo e jogar seu corpo em uma cisterna, dizendo depois que uma fera o havia devorado. Porém Rúben, o mais velho, tentou salvá-lo. Disse que não o matassem, apenas o jogassem no poço, pensando em resgatá-lo mais tarde. Assim, quando José chegou, tiraram sua túnica e o lançaram na cisterna, que estava vazia e sem água. Enquanto comiam, viram uma caravana de ismaelitas a caminho do Egito. Judá, outro irmão, teve uma ideia. Por que matar nosso irmão? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Assim não derramaremos sangue e ainda ganharemos algo com isso. Todos concordaram. José foi então vendido por 20 moedas de prata e levado como escravo ao Egito. Para encobrir o crime, os irmãos mataram um bode, molharam a túnica de José no sangue e a levaram ao pai. Jacó, ao ver a túnica, concluiu que seu filho havia sido despedaçado por um animal selvagem. Chorou profundamente, inconsolável, e disse que desceria à sepultura de luto. Enquanto isso, no Egito, José foi vendido a Potifar, um oficial do faraó e capitão da guarda. Mesmo na condição de escravo, José se destacou, porque Deus estava com ele. Tudo o que fazia prosperava, e logo Potifar confiou a ele toda a administração da casa. Porém, a esposa de Potifar se encantou por José e tentou seduzi-lo. José recusou, dia após dia, até que um dia, ela o agarrou pela roupa. Ele fugiu, deixando a capa para trás. Sentindo-se rejeitada, ela o acusou falsamente de tentar violentá-la. Potifar, ao ouvir isso, mandou José para a prisão. Mas mesmo lá, Deus estava com ele. O carcereiro viu que José era confiável e o colocou responsável pelos demais presos. E foi na prisão que José conheceu o copeiro e o padeiro do faraó, que também estavam presos. Ambos tiveram sonhos estranhos na mesma noite e estavam perturbados. José ofereceu-se para interpretar os sonhos, dizendo que a interpretação vinha de Deus. Ao copeiro, disse que em 3 dias seria restituído ao seu cargo. Ao padeiro, infelizmente, disse que seria executado em 3 dias. Ambas as interpretações se cumpriram. José então pediu ao copeiro que não se esquecesse dele ao voltar ao palácio. Mas o copeiro o esqueceu por 2 anos. 2 anos depois, o faraó teve 2 sonhos misteriosos. No primeiro, 7 vacas gordas eram devoradas por 7 vacas magras. No segundo, 7 espigas cheias eram engolidas por 7 espigas secas. Nenhum dos sábios do Egito soube interpretá-los. Foi então que o copeiro lembrou-se de José e contou ao faraó. José foi trazido às pressas do cárcere. O faraó contou os sonhos, e José explicou que ambos significavam a mesma coisa. Haveria 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome extrema. E sabiamente aconselhou o faraó a nomear um homem prudente para administrar os recursos durante os anos de fartura e preparar para a crise.
O faraó, impressionado com a sabedoria e discernimento de José, disse: Há alguém em quem o Espírito de Deus esteja como neste homem? E então o nomeou governador de todo o Egito, o segundo no comando, acima de todos, exceto do próprio faraó. Durante os 7 anos de fartura, José organizou armazéns e estocou alimento em todas as cidades. Quando a fome veio, atingiu não apenas o Egito, mas também os países vizinhos, inclusive a terra de Canaã, onde Jacó e seus filhos viviam. Jacó, ouvindo que havia grãos no Egito, enviou 10 dos filhos para comprar alimento. Apenas Benjamim, o mais novo, ficou em casa com o pai. Quando os irmãos chegaram ao Egito, se prostraram diante de José, sem saber que era ele, cumprindo o antigo sonho. José os reconheceu, mas fingiu não conhecê-los. José os acusou de serem espiões, e após interrogá-los, exigiu que trouxessem Benjamim para provar que estavam dizendo a verdade. Prendeu Simeão como garantia e os mandou de volta com mantimentos. No caminho, descobriram que o dinheiro havia sido colocado de volta em seus sacos, e temeram que fosse uma armadilha. Jacó resistiu, mas diante da fome permitiu que Benjamim fosse ao Egito. Os irmãos retornaram e foram recebidos por José com honra. Ele preparou um banquete e, ao ver Benjamim, seu irmão de sangue, ficou tão emocionado que saiu para chorar em segredo. Ainda assim, José não se revelou. Para testá-los, mandou colocar seu cálice de prata no saco de Benjamim, e depois que saíram, mandou seus servos persegui-los. Acusados de roubo, todos voltaram. José disse que ficaria com Benjamim como escravo, e os outros podiam ir embora. Judá então se levantou e fez um dos discursos mais emocionantes da Bíblia, dizendo que isso destruiria o pai deles e se oferecendo no lugar de Benjamim. Foi nesse momento que José não aguentou mais. Mandou todos saírem da sala e, chorando alto, disse: Eu sou José. Vive ainda o meu pai? Os irmãos ficaram sem palavras. José os tranquilizou, dizendo: Não foram vocês que me enviaram ao Egito, mas Deus, para preservar vidas. Ele transformou o mal em bem. José os abraçou, chorou com eles e os perdoou. Depois mandou buscar Jacó e toda a família, 70 pessoas ao todo, que passaram a viver no Egito, na região de Gósen, sob a proteção de José. Jacó viveu mais 17 anos no Egito. Antes de morrer, abençoou seus filhos e os filhos de José. Quando faleceu, José pediu permissão ao faraó para enterrá-lo na terra de Canaã, e assim o fez, com uma grande comitiva. Depois da morte do pai, os irmãos temeram que José os punisse. Mas ele disse com ternura: Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para salvar muitas vidas. Eu cuidarei de vocês e de seus filhos. José viveu até os 110 anos, viu várias gerações de seus descendentes e, antes de morrer, fez seus irmãos prometerem que, quando Deus tirasse Israel do Egito, levariam seus ossos de volta à terra prometida. E assim, a história de José termina com fé no futuro, mesmo depois de uma vida marcada por traições, perdas, fidelidade, honra, perdão e redenção. Se gostou, curta, comente, compartilhe e siga para mais histórias. Que seu dia seja maravilhoso.